Então, na semana passada, nós tivemos aqui esse esquema, né, essa forma, esse modelo mental aí, que a gente está estudando à luz da palavra de Deus, né, à luz da instrução aí que Deus nos deixou. Lembrando para vocês que essa apresentação ela está baseada num livro chamado Simples Demais, título de Simples Demais, do autor Timothy James, tá, que é um psiquiatra norte-americano, e que ele vai trazer aí, né, algumas orientações, vamos dizer assim, do funcionamento mental e principalmente também de como nós podemos aí melhorar a nossa saúde emocional baseado no modelo de fé. Nós trabalhamos na semana passada ali a razão, só trazendo algumas lembranças, né? Apesar de o próprio cinema já ter imaginado mundos dominados por macacos, abelhas, formigas e outros, né, outros seres, o único ser da capacidade de superior da razão, do raciocínio, de uma organização mais complexa, foi o ser humano. Né? Nós temos aqui na região frontal essa habilidade, vamos dizer assim, esse presente, esse dom, essa capacidade de raciocinar, de ter a nossa razão ali, para nós podermos nos tornar realmente aí seres diferenciados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não nos deixou somente dotados da nossa razão, da nossa capacidade de pensar e determinar e direcionar, digamos assim, a nossa vida. Nós temos também uma outra estrutura maravilhosa que é a consciência. E o que é a nossa consciência? A nossa consciência, ela foi planejada por Deus para que Ele pudesse se comunicar conosco. Olha que estratégia fantástica. É como se Deus já tivesse deixado ali dentro de nós uma linha direta. O espírito de profecia, né, através da escritora Ellen White, ele nos diz que Deus se comunica conosco através dos nossos nervos, do cérebro. Ela usa uma expressão mais ou menos assim, né? Não vou me ater aqui à letra da passagem, mas é basicamente isso. Se vocês pesquisarem ali em livros como Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver, acho que também do Conselho sobre Regime Alimentar, vocês vão encontrar essa expressão, onde ela fala que Deus se comunica conosco através dos nossos nervos cerebrais. E, basicamente, que estrutura é essa de que Ellen White está falando? Né? Ela foi ali inspirada diretamente pelo Criador. E mais tarde, o que nós fomos perceber ali através de estudos, através da ciência, é que realmente os nossos neurônios, eles usam aí uma rede de comunicação muito complexa e muito singular dentro do funcionamento humano. Freud, que é um grande teórico aí também da psicologia, ele usa, por exemplo, uma expressão para uma unidade do funcionamento mental chamada de superego. Ele vai dizer que dentro de nós tem um sensor moral que vai sendo instalado ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, pelos nossos pais, pela cultura, e esse sensor moral é que vai fazer com que ao longo da nossa vida a gente não tenha algumas atitudes, não tome algumas decisões e não faça algumas escolhas ou não tenha alguns comportamentos com base nesse sensor moral. Eu tenho plena convicção de que desde que eu ouvi essa expressão na faculdade ainda estudando, eu sabia que tinha alguma coisa mais além disso, por trás disso, que é exatamente essa nossa compreensão hoje, da nossa consciência e do funcionamento. Por exemplo, em Reis, né, ali quando o profeta Elias fala que ele ouve a voz de Deus falando suavemente. Eu acho fantástico essa expressão, porque assim, tem o vendaval, tem fogo, tem coisas assim estrondosas, mas quando ele realmente, né, consegue ouvir a voz de Deus de forma audível, é de forma suave. Eu percebo que não existe nada mais suave,
mas também, às vezes, né, constante, do que a nossa voz da consciência, aquela voz que a gente diz que é a voz da nossa consciência. Para os teóricos, pode ser que essa voz ela seja unicamente associada a você, a sua mente, ao seu funcionamento, ao seu conjunto de crenças que foram formados ao longo da sua vida. Mas eu vejo isso claramente como uma estrutura ali colocada por Deus para que nós possamos ouvir as impressões ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. Quantas vezes nas nossas escolhas diárias você já percebeu que havia uma voz ali interior que estava ali, né, acusando, chamando, clamando, incomodando, dizendo algo para você, né, de que não estava correto, de que não era mais o adequado? Ou quantas vezes, de forma até miraculosa, inexplicável, sobrenatural, você tomou uma decisão de ir por outro caminho e se livrou de algum mal, né? E evitou alguma situação complicada, e você conseguiu ali perceber claramente que aquela voz não só vinha de você mesmo, mas sim de algo muito superior, que era exatamente ali Deus falando com você. Agora, existe uma coisa interessante. A consciência, ela funciona para nós como uma visão espiritual, né? Vamos ver dessa forma. Então, a nossa consciência seria a nossa visão espiritual. Eu vejo que algumas pessoas aqui usam óculos. Você usa óculos porque provavelmente você tem aí algum problema, né, que está comprometendo a sua percepção visual, certo? E para isso você precisa usar óculos. Da mesma forma, todas essas estruturas mentais, elas podem vir a carecer de algum auxílio, de alguma ajuda, de alguma Ajuste. intervenção, de um ajuste. Obrigada. Exatamente. Então, a nossa visão ali espiritual, vamos dizer assim, ou a nossa consciência, ela também pode ser afetada. E aí entra algo que Deus assim já preparou, muito maravilhoso, que eu vejo assim, é uma relação direta entre a nossa consciência e a nossa razão. Como que a gente pode ajustar a nossa consciência? Então, por exemplo, para que essa voz de Deus que nós percebemos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa tomada de decisão, não acabe sofrendo de uma distorção e nós passemos a nos tornar, por exemplo, crentes, né? Pessoas aí religiosas que tenham atitudes, como nós vemos em tantos outros grupos religiosos, de pessoas que se chicoteiam durante dias e dias a fim, de pessoas que tomam veneno porque creem que juntos, naquele suicídio coletivo, eles podem ali, então, agora serem transportados para algum lugar melhor. Ou mesmo algo mais atual, de pessoas que precisam jogar aviões contra outras, e isso é vontade de Deus. O que faz a gente, por exemplo, ter a percepção de que se nós ouvirmos uma voz desse tipo, ela não está alinhada ao que Deus quer? Exatamente a estrutura da nossa razão. A capacidade que a nossa razão nos dá para nós, por exemplo, ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus de acordo com o que o Espírito Santo nos ilumina e perceber, por exemplo, que a voz de Deus ela jamais viria a nós com uma orientação que estivesse em contradição com aquilo que ele já nos deixou. Isso faz sentido para vocês? Então, nós damos um nome para isso aqui de discernimento. É você ter a capacidade de discernir quando há um desequilíbrio, seja na voz da consciência, seja na razão. Por exemplo, nós às vezes não estamos pendendo somente para o lado espiritual, mas podemos, por outro lado, também racionalizar tudo, intelectualizar todas as explicações. E diante, por exemplo, de um testemunho desse, como foi dado aqui hoje, de uma pessoa que tinha um prognóstico para uma doença renal muito terrível, muito difícil, e de repente a ciência não tem explicação para isso.
e essa pessoa tem uma melhora, uma recuperação. Então, não podemos também querer ter uma explicação racional para tudo. Então, a razão, ela tem o seu valor, a consciência também. E elas precisam estar em equilíbrio, elas precisam estar em harmonia para que nós possamos estar em um funcionamento mental adequado, de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. É interessante, por exemplo, a gente observar que tantos e tantos exemplos bíblicos nos mostravam esse equilíbrio entre o que era assim, absurdo, mas o que era também plausível. Quantas vezes nas histórias bíblicas, ou quantas vezes na nossa história mesmo, no dia a dia, a gente começa a perceber assim, que nós tomamos decisões, mas elas não estão totalmente desarrazoadas ou completamente fora do que Deus já deixou para nós. Conta uma história, por exemplo, de um atendimento do Dr. Timothy, que é bem interessante, esse caso que ele traz, esse estudo de caso. Ele fala que uma família começou a fazer um trabalho de uma reforma de saúde bastante rigorosa, né? E nessa reforma que eles fizeram, entre as decisões que eles tomaram, não somente de dieta, não somente das atividades físicas e uma série de outras decisões que eles tomaram, escolhas que eles fizeram, eles também determinaram que eles não iriam mais fazer nenhum tratamento de saúde que que utilizasse ali remédios que não fossem remédios naturais. Nessa situação, esse rapaz, ele desencadeou uma depressão muito profunda mesmo, que pode ter sido desencadeada ali de uma série de situações ali, né? Desde a deficiência de alguns nutrientes importantes, né? Até mesmo a adaptação a um estilo de vida bastante rigoroso. E aí, ao ser trazido, ele precisava de ser utilizado medicamentos, e eu acho interessante aqui dar um destaque importante. Eu escuto muito em nosso meio uma resistência muito grande, mesmo fora do nosso meio, a gente tem uma cultura, na verdade, de preconceito em relação ao tratamento, especialmente de doenças emocionais. Eu costumo dizer o seguinte: se você quebra uma perna, você não vai ficar achando que somente em casa e somente por outros meios você vai conseguir recuperar e juntar ali os ossos, né? Mas é muito comum, e talvez vocês mesmos já tenham lidado com isso. Ontem mesmo eu ouvi um caso bem difícil de pessoas que, quando adoecem da mente, elas têm resistência ao tratamento, à psicoterapia, ao tratamento medicamentoso. Elas sempre acham que somente pela fé elas vão poder conseguir ali curar aquela doença sem buscar os atendimentos. É interessante, por exemplo, que nesse testemunho que foi dado hoje, eu entendi que a pessoa ela já estava em tratamento, ela já estava em acompanhamento, melhor dizendo, em acompanhamento médico. Tanto que a cura e o milagre vem, inclusive, para que aqueles médicos ou aquela equipe de saúde presencie o poder de Deus. Olha que testemunho maravilhoso. Então, se você, de repente, hoje descobre aí que você está com algum problema de saúde, Covid ou qualquer outra natureza, você não vai ficar somente em casa na expectativa de que, de alguma forma sobrenatural, Deus apareça ou mande um anjo e ele vá curar. E é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato em relação às doenças emocionais e a resistência ao uso da medicação. É bem verdade que a gente tem um histórico aí nos medicamentos dessa ordem que deixaram um legado não muito positivo, especialmente no que diz respeito a efeitos colaterais. Mas nós temos hoje um estudo muito mais aprofundado para evitar que muitos efeitos colaterais venham a acontecer e prejudiquem e comprometam especialmente a qualidade de vida da pessoa.
o maior objetivo é tornar a pessoa, de fato, uma pessoa ativa, uma pessoa capaz, para que ela continue aí exercendo as suas atividades. Então, quando, por exemplo, a gente percebe nesse caso, onde ele acompanhava esse paciente e ele se negava a tomar o remédio, ele se negava a fazer psicoterapia, se negava a fazer todo o tratamento, ele já estava com um senhor que estava pesando 30 quilos. E quando ele fala com aquela família, eles dizem, é melhor que ele morra sem que ele faça utilização de qualquer coisa que não seja aquilo que Deus proveu para que ele pudesse recuperar a saúde. Isso não parece nem um pouco razoável, a partir de uma perspectiva de um Deus que nos capacita de habilidades intelectuais para que nós possamos desenvolver aí recursos, né, para a nossa melhora, especialmente considerando o mundo em que nós estamos vivendo hoje, sabe? Eu penso que quando Deus nos planejou desde lá do Éden, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Deus é onisciente e nós sabemos disso. Então Deus certamente já deixou em nós estruturas cientes do início, meio e fim de todo esse processo que nós estávamos passando. Eu sempre digo o seguinte, quando eu consigo trazer a boa ciência a serviço e em comparação, por exemplo, com os escritos que nós temos acerca de saúde, você não vai ver nenhuma divergência entre elas. Você sempre vai ver ali uma coesão, uma coerência entre aquilo que a boa ciência nos mostra e entre aquilo que foi inspirado por Deus para nós. Sobre essa capacidade de discernir, inclusive, é isso que faz, por exemplo, com que nós cristãos, especialmente desse grupo que está aqui hoje, seja um grupo privilegiado, à medida que você consegue ali perceber claramente, por exemplo, muito tempo antes, de que uma dieta equilibrada, balanceada, de que atividades físicas, de que um momento como esse no início do dia, eles vão fazer toda a diferença na forma como você vai enfrentar os seus problemas, seja de ordem maior da sua vida, dos seus relacionamentos, seja também de ordem menor, em relação, por exemplo, a qualquer patógeno, vírus ou doença que venha acometer você. O seu organismo, ele vai estar muito mais preparado quando você consegue perceber que existem muito mais elementos que foram dados por Deus, que foram deixados aí dentro de você, que você pode e deve fortalecer, tanto na recuperação como na prevenção de doenças, especialmente essas doenças que têm acometido muitas pessoas nesses últimos dias. A nossa consciência, ela é uma faculdade especial, a qual, inclusive, Ellen White diz que, através, muitas vezes, de alimentos, tanto ricos em açúcar, gordura, como também em alimentos pobres demais, né, fracos demais, ela pode ficar ali comprometida. E nós precisamos ter cuidado ao considerar, por exemplo, o que a nossa consciência está nos trazendo, levando em consideração a forma como nós estamos nutrindo. Eu lembro, por exemplo, dela dar assim, eu acho super interessante, nos livros ali, Testemunhos para a Igreja, onde ela escreve muitas cartas aos irmãos. Existem pelo menos algumas cartas ali de alguns que achavam que precisavam andar como bebês e engatinhar e apenas não falar mais palavras, mas apenas falar ali coisas como as crianças falam, porque eles haviam lido que você tem que se tornar como uma criança para entrar no reino do céu. Olha que coisa mais absurda. Haviam grupos também, pessoas, por outro lado. Eu lembro de uma carta específica que ela envia para um marido, que a esposa estava grávida, e ele entendia agora, tinha adotado um regime vegetariano estrito, e ela falava, olha, sua esposa está numa condição delicada, especial, e eles não tinham condições ali de se nutrir de todas as coisas necessárias para aquele momento dela,
E então ela recomendava naquele caso específico, naquele momento, não era recriminando todo o restante do conhecimento, mas naquele momento específico, faça um guisado para ela, né? Faça um cozido aí de alguma proteína diferente, para que ela possa, então, ali obter as forças necessárias para esse momento. E tantos outros exemplos que nós vimos de pessoas que tiveram ali, né? Quantas cartas de Paulo precisaram ser encaminhadas também para os cristãos, quando eles estavam ali tendo algumas atitudes, porque consideravam, então, que aquilo era o correto. Ou mesmo a própria distorção da lei, que foi promovida durante muito tempo pelos judeus, no entendimento de que eles tinham que guardar de forma mais rígida e mais correta e mais completa todos aqueles mandamentos. Então é muito importante que a gente encontre esse equilíbrio entre a razão e a consciência, especialmente promovendo aí uma comparação constante entre elas. É bem verdade que muitas vezes também foram pedidas coisas que eram incomuns para muitos, mas quando isso acontecia, normalmente o propósito, havia um propósito de Deus e havia também uma mensagem muito clara em relação àquilo que Deus estava falando, ou principalmente algo sobrenatural. Então, dessa maneira, a gente percebe que Deus ele se preocupa, inclusive, em não só ficar ali de forma subjetiva em dando mensagens para nós. Uma outra coisa importante da gente atentar é que a voz da nossa consciência, ela pode estar baseada no que tanto Skinner e outros teóricos da psicologia, quanto a própria Ellen White vai falar, nas nossas crenças pessoais. Então, nós temos um conjunto de crenças, que aqui não estou falando nem somente de religião, mas, por exemplo, aqui na nossa região, na nossa cultura, nós acreditamos, ou muitas pessoas ainda acreditam, que se você misturar ali jussara com outras frutas, você vai ter um problema grave, pode até morrer. E é bem verdade que talvez alguns de vocês conheçam pessoas que morreram assim, por causa dessa mistura. Hoje a gente fica, né, o bom ainda fica meio cabreiro, como a gente usa essa expressão aqui, né, ainda fica meio reticente em ver pessoas fazendo certas misturas de açaí com frutas. Mas olha, essa crença, ela tem uma explicação lógica, ela tem uma explicação histórica, ela tem uma compreensão cultural, regional. Então é desse tipo de crença que eu estou falando. Nós temos muitas crenças, como por exemplo o chinelo ficar virado. E temos outras crenças também mais profundas, que essas são mais difíceis, inclusive no que diz respeito à compreensão dessas crenças e a compreensão do que realmente é o que Deus espera de nós ou deseja para nós. Eu lembro, por exemplo, de já ter ouvido vários relatos de conflitos, até mesmo familiares entre as pessoas, por conta de alguns argumentos, de alguns comportamentos que a gente espera. É muito bom, por exemplo, a gente estar aqui nesse momento de manhã, né? São horas assim maravilhosas, são as horas que tanto a palavra de Deus mostra através do exemplo de Jesus, como o espírito de profecia, de que nós devemos estar realmente aqui em oração. Mas nós sabemos que nem todos, até mesmo dentro da nossa família, têm essa disposição para esse ministério, para essa devoção tão cedo. E aí a gente vê ali alguns conflitos familiares entre um querendo que o outro acorde e chamando e dizendo que isso é importante. Então, que nós possamos no dia de hoje levar para nós essa compreensão de sempre ao ouvirmos a voz de Deus ou ao entendermos a voz de Deus, termos também ao lado a razão que Deus nos deixou e da mesma forma também eu faço um alerta aos mais jovens, né, ou a todos nós que estamos aqui ainda estudando, lendo, às vezes fazendo um curso ou uma formação. Todo e qualquer conhecimento precisa ser revisado à luz do que Deus nos diz. Sempre digo isso às pessoas que estão indo, por exemplo, para a universidade agora, que às vezes escutam determinadas filosofias
teorias, se você não passar essa ciência, esse conhecimento racional à luz do que Deus já tem nos revelado tanto, esse conhecimento ele pode entrar em desequilíbrio e em desarmonia. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar a ter discernimento, que Ele possa equilibrar e nos ajudar sempre a fazer as melhores escolhas, à luz, né, da palavra de Deus, escutando aí, permitindo que Ele possa falar aos corações de cada um de vocês hoje. Então, estejamos aí com os nossos ouvidos, estejamos aí com as nossas lentes limpas, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o seu conselho hoje, que Ele possa abençoar a cada um de nós. Amém? Amém. 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 Olá, seja Deus, né? Eu achei hoje até que, não sei, os demais irmãos, que a gente vai precisar depois de uma audiência apenas com perguntas, né? Oportunidades de perguntar. Sabe que eu pensei nisso hoje também? A gente pode tornar o nosso estudo mais dinâmico, a gente pode participar mais aí, já em conjunto, pode enriquecer bastante. Verdade. Então, muito obrigado a todos novamente. Irmã Emanuela, por favor, nos dirija em oração. Oremos então. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, Senhor, obrigada, muito obrigada por ter nos dotado aí de habilidades e de estruturas tão especiais e tão importantes para que hoje na nossa vida nós possamos utilizá-las e colocá-las em prática e permitir aí que tragam bênçãos de saúde, não somente para nós, mas também para as pessoas que nós conhecemos que estão em nosso redor. Que o Senhor possa, Senhor, hoje, de forma especial, através dos nossos nervos, dos nossos neurônios, de toda essa estrutura encantadora, maravilhosa, especial que o Senhor nos deixou, que o Senhor possa, Senhor, falar a nós, falar aos nossos corações, falar às nossas mentes, para que nós possamos, seja pela necessidade de uma instrução, ou tantos aqui que pediram, Senhor, que possa também pelo consolo, pelo conforto, que o Teu Espírito Santo possa se tornar audível. Que nós não nos tornemos, Senhor, pessoas, crentes, cristãos, que utilizem essa habilidade, que utilizem essa forma de maneira espiritualizada, de maneira equivocada ou mesmo distorcida. Que o Senhor possa sempre limpar as lentes da nossa consciência, para que elas possam perceber claramente, com base na nossa razão, quais são os caminhos que o Senhor está nos colocando diante de nós, quais são as escolhas, quais são as orientações que nós temos. Nós vamos precisar muito disso, especialmente nesses dias que estamos vivendo, dias muito difíceis, mas que o Senhor esteja aqui ao nosso lado, sempre presente e se utilizando de todos os canais que o Senhor deixou em nós para se comunicar com o teu povo. Nós te pedimos isso, Senhor, não porque temos nenhum mérito, mas te pedimos nos méritos de Jesus. Amém. Amém.